Bem-vindos à classe de espanhol. Eu sou o professor Gilson, que está trabalhando com vocês essas aulas de espanhol, terceira série do ensino médio, ok? Vamos verificar quais são os nossos objetivos propostos para a aula de hoje? Gênero textual, artículo de opinião. Então, lembrando que nós estamos sempre abordando alguns gêneros textuais. Lembra os textos? Exatamente. Aqueles que o professor está sempre frisando, que são úteis na nossa comunicação. Textos escritos, textos orais. E o texto dessa aula é artículo de opinião. Artigo de opinião, opinar sobre algo, ok? Vamos observar as possíveis características e qual é a finalidade, a função social de um gênero textual desses. E ainda, os aspectos específicos sobre língua espanhola. Que são, de onde são e quais são. Isso tudo relacionado à variedade, variante linguística. Olha só, o que será que é variante, variedade linguística? Vamos descobrir na aula de hoje, ok? Variedades linguísticas, variantes. E ainda, vamos trabalhar com a desconstrução de possíveis estereótipos. Olha que interessante em espanhol, estereotipos. São estereótipos, rótulos, muitas vezes, que discriminam uma nação em relação àquilo que ela faz uso. Na linguagem escrita, na linguagem oral, as manifestações culturais, por exemplo. Então, vamos tratar na aula de hoje dessas temáticas aí, tudo bem? Vamos continuando? A nossa primeira reflexão. O que entendemos por artículo de opinião? Lembram? São sempre perguntinhas interessantes para guiar a nossa reflexão. Então, quais são as possíveis características? Como é que esse texto se organiza? Como é que ele se constrói? Onde o encontramos? Temas. Quais são os temas possíveis que aparecem num artículo de opinião? E qual será a funcionalidade dele? Então, vamos aí pensar um pouquinho juntos. Aqueles que estão acompanhando a aula pela TV podem pegar o seu aparelho de celular e colocá-lo justamente aqui com a câmera indicada para esse código. E aí vocês vão encontrar algumas pistas, algumas referências para essa nossa reflexão. Então, como é que esse artículo de opinião pode se organizar? Qual seria a sua finalidade? Vamos pensar juntos? Volvemos? Corrigimos? O que vocês pensaram aí sobre a questão? Foi possível identificar pelo celular algumas referências? Vamos acompanhar aqui? O que se entende por um artículo de opinião? Primeiramente, como nós temos visto nas aulas anteriores,
uma definição de dicionário, ok? Lembram? Uma expressão dicionarizada, aquela que é referente a um dicionário. E aqui nós trazemos como referência uma definição de la RAE, Real Academia Espanhola. O que diz sobre artigo? Vejam que tem o número 4, que está identificando que minimamente tem 4 possíveis significados. Um deles diz, cada uno de los escritos de maior extensão, aquela produção escrita no maior extensão, que se insertam em los periódicos, são colocadas, inseridas, produzidas e circuladas em periódicos. Lembra a palavrinha? Está sendo constante nas nossas aulas, jornais. Outras publicações. Então, nós já podemos observar pela definição que basicamente pode ser e uma possibilidade de onde encontrar esses textos, jornais, revistas, por exemplo. Vejam só com relação à organização. Como que ele pode se estruturar como texto? Ele pode se organizar em parágrafos, ou em colunas, é uma possibilidade. Lembrar que são textos, né, que têm uma certa estabilidade. Pode predominar a narração, então a texto tem um predomínio de um tipo textual. O texto, né, um artigo de opinião, ele pode se fundamentar mais na parte narrativa, mas com misturas, né, de outras tipificações, como por exemplo a argumentação. Argumentar. Veja que é importante para esse gênero textual, argumentar um ponto de vista, uma opinião sobre algo ou sobre alguém, certo? E ainda, ele pode circular, pode ser produzido em jornais e revistas. Mais uma reflexão antes que nós continuemos. Vimos a definição de gênero textual, artículo de opinião, e agora vamos entender um pouquinho essa perspectiva da variante, variedade linguística, diversidade linguística. Vejam, variação de língua, diversidade de uma mesma língua. Então, nós temos aqui um fragmento de um texto, um ensaio de Ernesto Sábato, e ele vai tratar justamente dessa ideia de língua ou línguas, vamos entendê-las no plural também. Então, uns minutinhos para que vocês façam essa reflexão. Procurar ler, colocar aqui justamente o vocabulário, que você já conhece um pouquinho, e na sequência nós vamos esclarecer alguns pontos deste fragmento que vai elucidar, vai justamente ser o fio condutor da nossa reflexão. Tudo bem? Então, uns minutinhos. Então, conseguiram pensar certinho essa ideia de variação de uma mesma língua? Vamos fazer a leitura juntos aqui desse fragmento? El español sostiene, ele sustenta, ele segura uma ideia, que los argentinos hablamos mal el castellano,
Então ele começa já trazendo uma reflexão, dizendo que o povo espanhol, os espanhóis, eles acreditam e sustentam a ideia de que los argentinos hablamos, ele se coloca junto. Então nós sabemos que Ernesto Sábato é um argentino, que nós argentinos falamos mal ele castelhano. Lembra da expressão castelhano, que é um sinônimo para fazer referência à mesma língua. El espanhol, el castelhano. Então são sinônimos para fazer referência ao mesmo idioma. Que os espanhóis sustentem essa tesis, essa ideia, é explicável desde o ponto de vista de orgulho nacional. Hablamos castelhano, hablamos espanhol. Então você reforçar a ideia, né, de nação, de reconhecimento de identidade cultural e linguística a partir da perspectiva da nomenclatura de uma língua. E ainda ele continua, nosotros no hablamos mal castelhano, hablamos outro castelhano que não é o mesmo. Então veja, nós falamos a mesma língua, segundo ele. Então ele fala que os espanhóis e argentinos falam de forma diferente. Então nós podemos pegar justamente esse fragmento e colocar como interpretação de que isso significa uma variação da mesma língua, ok? Decimos saco a la chaqueta. Então ele fala, nós argentinos, usamos a expressão saco, enquanto os espanhóis usam a expressão chaqueta, para fazer referência a quê? Vocês devem lembrar sobre o vestuário, esse vocabulário, a que se refere? Chaqueta, um agasalho, ok? Empleamos el vos em lugar de tu. Então ele diz que eles, os argentinos, se utilizam do vos, lembram? É um pronome pessoal de segunda pessoa, equivale ao tu, o você da língua portuguesa. Enquanto os espanhóis usam com maior frequência o próprio tu, certo? Acostumbramos a emplear el recién sem particípio passado. E agora começa a vir as demais informações, além do uso de pronomes pessoais, palavras específicas de um contexto. Olha que importante, contextos de uso. O latino-americano argentino e o peninsular da Espanha. Pronunciamos, e olha, ele está deixando bem marcadinho, em Buenos Aires, a capital da Argentina, ele fonema EIE, EDE, como Y. Vocês devem lembrar dessa palavrinha, dessa letra Y. Não distinguimos entre la Z e la S. Então, por exemplo, a palavra rua em espanhol, calle, com 2 L's, a grafia. Então, cache. Lembra a primeira pessoa, o yo, eu em espanhol? Então eles não distinguem o som. Cache, cho, essa é a ideia que ele coloca para nós. E não distingue os sons que os espanhóis fazem em alguns lugares da Espanha. A letra Z pode ter o som de S, semelhante à própria letra S, ou um som interdental, esse sonzinho que nós observamos. Por exemplo, a palavra cenoura em espanhol, zanahoria, escrevemos com a letra Z, ou zanahoria. Então ele fala que os argentinos não fazem essa distinção. Então estamos observando justamente essa questão de o quanto uma língua pode variar. Então, estão entendendo, acompanhando? A mesma coisa ocorre com a língua portuguesa também. O português falado pelos brasileiros no sul, no norte do nosso próprio contexto brasileiro. O português no nosso contexto do Paraná, né, o português que nós falamos no norte do Paraná, em outras regiões do Paraná. Então nós observamos que a mesma língua que o português também sofre variação. Certinho? Mais uma reflexão para nós irmos aprofundando e desmistificando algumas situações aqui. Quantos e quais são os países hispanohablantes? Por que essa reflexão? Para sabermos o quanto a língua espanhola pode sofrer essa variação, o quanto ela pode ter de diversidade linguística, cultural, por exemplo. Então, observe o mapinha e tente identificar quais são os possíveis países, em quais contextos, quais continentes esses países estão posicionados. Isso faz uma diferença para entendermos o porquê, muitas vezes, que a língua sofre uma variação. Então, pensem aí e já voltamos para discutir.
Bueno, seguimos aqui então. Conseguir observar no mapa, lembrar das aulas passadas, da primeira, segunda série, e lembrar que é um conteúdo que é dentro do nosso contexto enquanto nos posicionarmos geograficamente como brasileiros. Que países nos cercam, por exemplo, em regiões de fronteira? Vamos observar aqui. Então, um mapinha que ilustra perfeitamente as 21 nações, 21 países que têm o espanhol como língua oficial. Então, lembrar que a grande maioria se concentra justamente nas Américas. Apenas na América do Norte temos o México. Na América Central, os demais países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicarágua, as chamadas Antilhas, olha só também América Central, Cuba, República Dominicana, Porto Rico. A nossa América do Sul, olha só, Venezuela, Colômbia, Equador, que não faz fronteira conosco, Peru, Bolívia, Chile, também não faz fronteira com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Vejam só quantas nações que estão próximas a nós que falam espanhol. E ainda, Guiné Equatorial, o único país do continente africano que fala a língua espanhola, e onde tudo surgiu, a Espanha, lá na Europa. Então vejam, se nós consideramos 21 países como falantes de um idioma oficial que é o espanhol, cada qual tem as suas particularidades, as suas variedades em vocabulário, em pronúncia, em estrutura de gramática também, certo? Então sempre procurem partir do ponto de vista como falantes do português também, falantes de outras línguas, cada qual dentro de um contexto vai ter essas influências necessárias aí, certinho? Vamos continuando. Artículo de opinião. Então, como as demais aulas, vamos contextualizar um pouquinho. Então, o gênero de hoje, o gênero textual, é um artigo de opinião, produzido do jornal El Clarín. E aqui eu trago para vocês, justamente, uma versão impressa desse jornal Clarín, ok? Mas o texto que nós estamos utilizando aqui, ele foi justamente divulgado, utilizado como suporte à internet, a página, o site do Clarín. O autor Martín Chaparrós, o Jornal de Buenos Aires, capital da Argentina, o ano de 2005. Eu preciso entender esse contexto. Olha o momento em que ele, então, se posiciona no texto, já que é uma opinião. Os conteúdos, as variedades do espanhol, até porque nós observamos o mapinha anterior, 21 países, contextos de uso e práticas sociais. As práticas sociais e os contextos onde a língua é colocada em pleno funcionamento. Nós somos os responsáveis por colocar as línguas em funcionamento, ok? Antecipando alguns elementos para daí chegarmos à leitura do texto. Olha a palavrinha del, ela é uma contração. Nós pegamos a preposição de, ele artículo el, e daí surge a contração dele. Em português, do. Por exemplo, vengo del colegio, do colégio. Vosotros, se já deve lembrar, é um pronome pessoal, segunda pessoa do plural, é o nosso vós. É mais utilizado na Espanha, por exemplo. O tu, pronome pessoal de segunda pessoa, equivale ao nosso tu e o você. Então, lembrando que está dentro das aspas aqui, é justamente o nosso significado em português. E a diferença do tu acentuado e o não acentuado, inclusive é um tema de uma outra aula nossa, essa acentuação que vai diferenciar significado e classe gramatical das palavras. É um adjetivo possessivo, teu e tua. O vos, nós vimos anteriormente, o próprio Ernesto Sábato falando que os argentinos usam o vos, ok? Equivale ao nosso você. A recorrido, aqui é um tempo verbal composto. Atravessar um lugar, percorreu, atravessou. E ainda, a palavrinha largo, que vai aparecer para nós como adjetivo, algo comprido. El lenguaje, olha como muda, em português, a linguagem, palavra feminina, em espanhol masculina, el lenguaje. Um estilo de falar, de escrever. Solemos, do verbo soler, costumar, acostumamos. Crer, acreditar. Pero, uma conjunção muito usual do espanhol, significa mas. Certo? Acompanhando? Então vamos à leitura do fragmento. El idioma que de verdad hablamos, Martín Chaparrós. Del vosotros, el tu, al vos. Então está contextualizando, de um pronome pessoal para o outro. Nuestra língua ha recorrido, lembram? Percorreu um largo, um grande, um extenso caminho, em el que a história e a política han tenido que ver.
foram responsáveis por isso também. Seria conveniente que a escola tomara conta do linguagem que realmente usamos. Olha a crítica dele. Que a escola fosse responsável por ensinar aquilo que de fato nós fazemos uso no dia a dia. Solemos crer, acreditamos que somos, também nisso, únicos, mas nós não somos, pero não. Salvadoreños, costarricenses, hondureños, equatorianos, muitos colombianos, olha trazendo para nós a reflexão do mapa. Quantos falantes da mesma língua, não é? Também hablam de vos. Não somente os argentinos, essa a discussão, a opinião dele. El vos era na Espanha de la conquista uma forma que havia sido elegante e havia vuelto, se transformou vulgar depois. Certo? Então deu para nós sentirmos então um pouco da opinião e os argumentos que o autor traz no seu artículo de opinião. Vamos a uma outra reflexão aqui. O que essas perguntas representam? Justamente essa. Corres um autobus? Agarras um coletivo? Tomas um coletivo? Então vejam só, o que será que essas perguntinhas sugerem para nós e representam? Você as compreende? Quais seriam os contextos de uso dessas duas perguntinhas? Vamos pensar um pouco juntos? Volvemos e seguimos aqui. O que vocês conseguiram pensar certinho com relação às perguntinhas anteriores? Quais que são as possibilidades que nós temos aqui? Vejam palavras diferentes, autobus, coletivo, agarras, tomás. Vamos a uma segunda reflexão. Agora, nós trazemos aqui várias outras palavras. Mesma pergunta, o que elas podem representar? Não é? Em quais contextos? Vamos entender contextos de usos em que diferentes países elas podem ser utilizadas. Pense um pouquinho, nós já voltamos com a nossa reflexão.
Entonces, seguimos y continuamos ahí, ¿no? Variantes linguísticas. Qual que é a ideia, então, para reflexão? Vocês tiveram um tempo curtinho, mas agora o tempo é um pouquinho maior. Vocês vão observar todas as palavras que estão aqui, lembrando que é justamente de um material produzido no Paraná, o livro didático público. Então, é a portada, a capa, né, que introduz uma unidade que trabalha com variantes linguísticas. Então, vocês vão analisar as perguntinhas, corres um autobús, agarras um autobús, um coletivo, e observar as palavras isoladas. E a ideia é identificar quais palavras pertencem ao contexto da América. Ah, mas professor, está um pouco difícil. Vocês vão poder posicionar o celular com a câmera de vocês e buscar algumas orientações num dicionário que está justamente linkado nesse código, para auxiliar um pouquinho a reflexão de vocês, ok? Vamos tentar juntos?
Seguimos. E aí, como é que foi a reflexão de vocês? Vejam só, algumas palavras que nós podemos apurá-las como palavras dentro do contexto de uso latino-americano. Talvez só da Argentina, ou da Argentina e do Chile, do Peru, ok? Possíveis palavras aqui para o contexto de uso nos países da América. Anteojos, óculos. Palta, lembra dessa palavra no contexto de vocabulário de comidas? Abacate. Birome, uma palavrinha utilizada para caneta. Remera, camiseta. Frutilha, lembra dessa fruta? Morango. Aros, brincos. Polheira, pojeira, pocheira, olha os sons variáveis de uma mesma língua. Pode ser saia. Pochoclo, choclo, pochoclo, a pipoca pronta para o consumo. Pibe, faz referência a um menino, um jovem. Chévere, pode ser uma expressão, que legal, que chévere. Agarrar, o verbo agarrar de pegar, vou pegar o ônibus. Agarrar, el coletivo. Tomás, olha a acentuação, a sílaba forte, viu? Lembra da aula passada? Mesma ação. Pegar o ônibus, Tomás, el coletivo. E a palavra coletivo, o ônibus, certinho? Vamos à próxima reflexão juntos aqui? Então a ideia é que observemos as mesmas palavras e perguntinhas e relacioná-las ao contexto da Espanha. Então posicione, se possível, aí você que nos acompanha pela aula da TV, o seu celular com a câmera indicada para esse código. E ali você encontra um dicionário linkado que vai auxiliar a reflexão. Então não tem problema se você não encontrar todas as palavras, a ideia é refletir. Se as palavras anteriores colocamos na América, quais podem ser utilizadas na Espanha? Vamos pensar juntos?
Seguimos. A ver, vamos ver a nossa reflexão. Possíveis palavras do contexto de uso dessa variação da língua da Espanha. Gafas, óculos, aguacate, abacate, bolígrafo, lembram na América? Birome, uma possibilidade? Caneta. Camiseta, fresa, lembram? Frutilha, morango. Pendientes, os brincos, falda, na América, uma possível palavra, polheira. Maíz, lembram do choclo? Milho. Chaval, na América, pibe, jovem. Guai, que chévere, que guai, que legal, na Espanha. E os verbos correr, para pegar, tomar um ônibus, correr el autobús. Corres autobús? Você pega o ônibus, ok? E aqui então nós podemos, e você de casa com maior calma, fazer isso também. Comparar as palavras utilizadas na Espanha e na América e fazer as anotações necessárias aí. Por exemplo, Espanha usa mais a palavra gafas e América anteojos. Autobús na Espanha, uma possibilidade coletiva no contexto latino-americano. Outra, fresa, a fruta. Frutilha, no contexto latino-americano, são possibilidades de variações dentro de alguns contextos. Certinho? Vamos continuando aqui. O restante do fragmento do nosso artigo de opinião. Es muy extraño quando nuestros chicos, as nossas crianças, aprendem nosso idioma. Aprendem, em realidade, um idioma estrangeiro. Olha o ponto de vista, a opinião dele, que as crianças aprendem um idioma estrangeiro, não é a mesma língua. Uma língua morta. Aprendem que temos um idioma que se habla e outro que se aprende. Eles aprendem o quê? Justamente a linguagem mais normativa. Mas aquilo que no dia a dia nós fazemos uso, inclusive no contexto brasileiro, é um pouquinho diferente. Olha o questionamento dele, que é a nossa reflexão também para as nossas ideias aqui da aula sobre variante. Não seria hora de decidir que se ensine em nossas escolas, que nós ensinemos nas escolas, el castelhano ou el espanhol, que efetivamente hablamos, aquilo que falamos, não aquilo que está no livro gramatical, que quando os chicos aprendem nosso idioma, que quando as crianças aprendam de fato o nosso idioma? E o nosso quiz para terminar a aula. Perguntinha, que é um artículo de opinião e quais suas características? Duas opções para responder. Qual contexto de uso está mais adequado? Então, nós temos duas opções. Na Espanha, 3 palavrinhas. Na América, 3 palavrinhas. Qual das duas sentenças é a mais adequada? Vamos pensar juntos? Então, fácil, difícil. Vamos fazer aqui então a reflexão conjuntamente, ok?
Que é um artículo e possíveis características? Certinho quem marcou a letra A, mas quem marcou a letra B não tem problema. O artículo de opinião é um texto para expressar opinião, ela expressa opinião, argumentando-la. Nós colocamos um argumento, reforça o nosso ponto de vista. Ernesto Sábato, o Chaparrós colocaram um ponto de vista sobre o uso da língua na América e o contexto espanhol. E pode ser organizado em parágrafos. E qual contexto está mais adequado? Certinho a letra A. Em Espanha se diz fresa, aguacate e maíz. E por que não pode ser a letra B? Porque justamente a palavra maíz é utilizada no contexto da Espanha, e aqui então nós colocaríamos qual mesmo? Lembram? Choclo, milho, ok? Então, vocês lembram que o professor sempre coloca para vocês algumas sugestões. E para essa aula especificamente, nós trouxemos algumas reflexões aqui a partir de sites. Então, vocês podem agora, conectados, poder justamente entrar em alguns desses sites e ver dicionários que trazem contrastes. O espanhol da Espanha, da América. Tem o espanhol de uso, por exemplo, do contexto de Cuba. O próprio RAI, que nós utilizamos bastante. Ok? E lembre sempre, acesse as plataformas Aula Paraná Classroom, pratique os exercícios propostos, interajam com o professor para tirar as dúvidas e quédate em casa. Muchísimas gracias.